Olá, eu sou Kelly Teixeira e atualmente estou como diretora de Relações Internacionais da Azug. E hoje estamos celebrando a edição 100 do Azug News. E para falar um pouco desse marco, temos conosco o Cláudio Fontes, que é o atual presidente da Azug. Fontes, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Kelly. Aproveito para passar uma mensagem para você que está conosco, que a Kelly é uma alta executiva da ArcelorMittal e dentro das milhões de atividades que ela tem, ela consegue reservar um espaço para nos ajudar na diretoria de Relações Internacionais da Azug. Então, Kelly, muito obrigado por toda a ajuda ao longo de todos esses anos. Eu que agradeço, Fontes. É um prazer fazer parte da Azug. E vamos começar com a nossa entrevista. Fontes, na prática, o que representa a edição 100 do Azug News? Eu diria que é muito maior do que simplesmente trazermos uma revista com o marco do número 100, que por si só já é um marco excepcional, né? Mas a edição, né, a número 100, ela representa a consolidação de uma jornada construída ao longo de décadas. Nós estamos falando não apenas de uma revista, mas estamos falando do registro de uma comunidade que evoluiu junto com a tecnologia, com o mercado e com as próprias empresas. Então, a Azug News, ela acompanhou tudo isso. Ela virou de um registro pontual para um registro vivo da história. Nossa, realmente, uma belíssima trajetória. E a Azug News realmente está nessa edição 100, e assim, gente, vale a pena conferir, viu? Porque tá top e mostra como que foi toda essa jornada, tá fantástica. E na sua visão, quando você compara a Azug de 20 anos atrás com a de hoje, qual transformação que você vê como mais profunda? A principal mudança, em minha opinião, foi a de mindset. Então, no início, a comunidade era muito focada em aspectos técnicos, em aspectos mais operacionais, de sustentação. E, ao longo do tempo, o uso da tecnologia, que era o nosso foco inicial, ela foi mudando, ela foi se transformando, foi virando, né, foi voltado mais para o mundo estratégico. Então, hoje, ela atua de um modo muito mais voltado para a estratégia. A discussão não é mais como implementar, mas sim como gerar valor da tecnologia para os nossos negócios. E até eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse ponto. Já que você está falando de geração de valor, que realmente deixou de ser sobre tecnologia e sobre impacto no negócio, em que momento que você viu essa virada? A partir da consolidação desse ecossistema do SAP em relação à plataforma ECC, que já vem aí mais ou menos até o ano de 2018, 2020, cada vez mais até as empresas estão olhando pelo aspecto estratégico da necessidade da tecnologia. Então, é uma simbiose de tecnologia e as operações e as companhias que esse calço faz com que a tecnologia deixe de ser um suporte e comece a orientar os objetivos da companhia, ora tracionando, ora nessa simbiose e ora sendo naturalmente impulsionada. Mas para mim esse é o marco maior e aonde a comunidade tem se dedicado mais tempo, talvez não tanto quanto deveríamos, mas esse é o caminho natural. É isso aí, é um caminho sem volta, realmente. E nesse contexto, como é que você vê a Azug? Ela influencia decisões ou ela reage ao mercado? Como é que ela se posiciona? Hoje, sem sombra de dúvidas, a Azug ela está voltada para a influência de decisões. Então, através do relacionamento com vocês, com a diretoria executiva, com o conselho, com a SAP, com todos os nossos parceiros, ou seja, com todo esse ecossistema, a comunidade conquistou uma voz ativa. E essa voz ativa faz com que a gente tenha insights, troque experiências e ajude
a melhorar cada vez mais a estratégia. É um polimento contínuo de como conduzir a estratégia e, naturalmente, que esse movimento impacta diretamente nas decisões e nas utilizações de informações através do relacionamento para impulsionar as tomadas de decisões. É fantástico. E aí eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse contexto. Como que você vê o papel real da Azug no ecossistema? A Azug, há algum tempo, a minha concepção e com quem está mais próximo de mim na Azug, entende que ela é um hub. E como um hub, ela faz toda essa interconectividade com o ecossistema. É um canal extremamente importante para captar aquilo que os nossos associados estão buscando, troca de informações com a SAP, com os nossos parceiros. E isso faz um trabalho colaborativo de um ser vivo. E isso acelera em muito as tomadas de decisões e o conhecimento de quem está envolvido no dia a dia. Fantástico. E eu realmente posso testemunhar isso no dia a dia. Fantástico, Fontes. E até para quem está nos ouvindo entender um pouquinho mais e não achar que é mais uma mera comunidade, o que você entende que diferencia a Azug de outras comunidades? Perfeito. Tem 2 pontos que para mim são fundamentais. Um é a proximidade e outro é a influência. Por proximidade, nós podemos citar, além dos encontros presenciais, virtuais, a plataforma digital, que é sensacional. São 28 anos de histórias registradas que está à disposição de todos os colaboradores e todas as companhias que fazem parte da Azug. Isso, para mim, é de um valor inestimável. E a independência. Nós atuamos de uma forma extremamente objetiva do ponto de vista de trazer a necessidade da comunidade, olhar para o ecossistema e ver como nós estamos trabalhando, sempre com independência e na busca daquilo que é melhor para cada uma das nossas empresas associadas. Ótimo, Fontes. E aí eu queria até dar um gancho para quem está nos ouvindo, que uma vez que a empresa, não é um empregado, a empresa se associa à Azug, todos os empregados daquela empresa podem se beneficiar do portal, das reuniões de discussão, que são SIGs, que são temáticos. Então, assim, gente, vale muito a pena. Se você não se associou ainda, é o momento, hein? E nesse intuito, se a Azug deixasse de existir hoje, o que o mercado perderia? O que esse ecossistema perderia? Eu ouso dizer que perderia um dos principais espaços de inteligência coletiva desse ecossistema. Nós temos uma capacidade de transformar experiências individuais em experiências coletivas e estruturadas. Então, se eventualmente não tivesse esse espaço, essa perda seria de um valor inestimável. E, principalmente, um ponto que acelera as decisões poderia ter um processo mais letárgico. Então, por isso, ouso dizer, a associação, a Azug, reduz incertezas. Fantástico, fantástico mesmo. Encurta os caminhos, né? Encurta os caminhos. Exato. E eu queria aprofundar um pouquinho no que você falou de inteligência coletiva. Na prática, como isso se traduz nas empresas, na tomada de decisão? Em minha opinião, significa transformar a experiência em decisão. E como que se transforma, então, essa experiência em decisão? Cada empresa tem seus próprios desafios, mas muitos desses desafios tocam ou de uma forma mais forte ou menos forte com a experiência de outras empresas. E nesse sentido, essas experiências, quando são compartilhadas, voltam no ponto da aceleração, como você bem colocou. Então, ela é um grande impulsionador e pode gerar um aprendizado muito grande. É o coletivo e, ao mesmo tempo, é individualizado, porque é a realidade de cada empresa.
Isso, fantástico, né? E é um grande benchmark, realmente também, entre as empresas, é uma ajuda coletiva mesmo. E agora, assim, pensando, né, que a vibe do momento, cada vez mais, em todo lugar que a gente vai, é falando sobre IA, cloud, automação. Na sua visão, o que realmente vai diferenciar as empresas? Quando eu converso com CEOs, com CIOs, com conselheiros, o que eles buscam efetivamente é como que esses processos, a inteligência artificial, cloud ou agentes, como que eles efetivamente trazem valor para as organizações. Então, nós tivemos aí algumas interações com, por exemplo, a McKinsey, e eles deixam muito claro que todas as empresas quase têm alguma iniciativa nesta área, mas menos de 10%, repito, menos de 10% tem algum valor apresentado e adicionado ao seu resultado final, ao seu EBITDA. Então, isso é muito preocupante. Preocupante quando a gente olha para o curto prazo, para que a gente possa, né, se orientar para a tomada de decisões corretas. Do outro lado, nós precisamos continuar evoluindo. Por quê? E avançando e apoiando. Porque nós estamos muito no começo. O grande ponto é esse processo de aceleração com que está sendo feito. Talvez tenha que fazer uma separação melhor entre o joio e o trigo. Agora, muito importante é cuidar da governança. A governança é fundamental para essa tomada de decisão e ver efetivamente dentro do pipeline o que gera valor ou não para poder trabalhar mais focado. Mas que é o futuro, é indiscutível. Não há dúvida, né? Não. E a gente vê até os boards das empresas, né, os executivos, numa ânsia muito grande de transformar, de implementar. Mas na sua visão, qual que é o maior risco? É não transformar ou é transformar de forma errada? Essa pergunta é sensacional, porque a transformação é aquele fio de navalha, né? Então, o maior perigo para mim, sem dúvida, é transformar de forma errada. Quando a gente gera uma transformação e ela não é feita de uma forma estruturada, gera frustração, gera resistência, o que torna muito mais difícil novas proposições. Então, quando a gente utiliza na companhia, quando a gente olha e vê, né, o mundo inteiro fala do mundo agile, a gente tem que lembrar, não é nem tomar cuidado, é lembrar que agile é uma forma de trabalhar para reduzir erros. Não significa que nós vamos fazer algo em altíssima velocidade. É o trabalho contínuo de produto que vai evoluindo e vai, digamos, crescendo. No longo prazo, ele traz melhores resultados para uma construção sólida. Agora, acelerar e transformar, por transformar, pode ser errado essa velocidade. Exatamente, a gente tem que saber para onde a gente vai, né? E aí, junto com o conceito da agilidade, vem o conceito também da inovação, os MVPs, os famosos MVPs, para a gente testar, confirmar se o caminho está certo, se não estiver certo, a gente ajustar a rota rapidamente e continuar experimentando sempre e ajustando a rota. Então, você já falou, né, vários pontos, né, dessa relevância da Azug, que ela é um hub, que ela proporciona essa integração, essa interação de forma coletiva, até esse grande benchmark, essa ajuda dentro do próprio ecossistema. E o que mais a Azug precisa fazer para continuar relevante? A Azug, ela pode seguir ampliando a sua área de atuação, focando a antecipação de tendências. Acho que esse é um grande valor. E, naturalmente, na evolução dessas novas tendências, junto com o ecossistema. Essa grande engrenagem é que traz os resultados maiores para as empresas. E esse é o grande foco que eu acho que a Azug precisa e deve, e a gente tem trabalhado isso na diretoria, que nós vamos cuidar daqui para frente. Então, se eu tivesse que falar como que nós vamos continuar fortalecendo a Azug, eu com certeza digo que essa gestão e as futuras
vão continuar conectando empresas, pessoas em torno de uma geração de valor muito importante. Isso aí, fantástico. Eu tô doida para ver cada vez mais. E vamos. E aqui, ó, agora vamos fazer um exercício aqui. A edição 100, que é a que nós, né, estamos reforçando aqui, que convido a todo mundo para poder ler, que está fantástica, ela fala do legado. Você falou um pouquinho do que a gente pode fazer para continuar relevante. E agora vamos olhar lá para o futuro. Você, né, anos e anos de Azug. Como que você imagina a Azug News edição 200? Boa. Essa é uma outra pergunta extremamente estratégica, porque a intenção da Azug, desde o seu nascimento até hoje, ela sofreu evoluções, o que é natural. Estamos onde estamos. Daqui para frente, o nosso passado vai ter uma única finalidade: assegurar esse porto seguro para que a gente consiga entregar muito e muito mais. E essa evolução vem cada vez mais do trabalho coletivo, da união do ecossistema e olhando para as tendências, as aplicações e tomadas de decisões. Então, a Azug ela deve voltar 80% da sua atividade olhando para estratégia e tendências e 20% para continuar a manter tudo aquilo que já foi implementado, que mantém as nossas empresas, mas que a gente olhe daqui para frente muito com estratégia e tendências. Ok, então vamos já imaginar como que vai ser essa Azug edição 200, hein? Azug News edição 200. Fantástico. E aqui, ó, a gente já está caminhando para o fechamento, nossa conversa está ótima, mas temos um tempo, né? O que mais te orgulha nessa jornada? Olha, o grande orgulho que eu tenho é de poder fazer parte de uma comunidade que dedica seu tempo em prol da coletividade, em prol daquele trabalho que você que está nos assistindo, nós da diretoria, dos parceiros do ecossistema, da SAP, conseguem trazer de conteúdo dentro de cada uma das épocas que nós tivemos ao longo desses 28 anos aí que chegamos nessa edição de número 100. Se nós pudéssemos cada vez mais trabalhar de forma coletiva em prol realmente de um ecossistema forte, acho que esse é o caminho, que é o que me traz até aqui, me traz com muito orgulho e que com quem eu converso, que passou pela Azug, fala, olha, que trabalho, que conquista que nós fizemos. É isso mesmo, e eu realmente posso falar, realmente é um ecossistema fantástico, que dá orgulho de fazer parte. E aí eu até quero te agradecer, infelizmente já caminhamos para o final, mas vamos ter outros bate-papos. Queria te agradecer muito pelo tempo que você está como nosso presidente, por tudo que você vem fazendo por nós, né, pelo ecossistema como um todo, a toda a diretoria da Azug, a todos que trabalham behind the scenes, né? E também a todos os associados e parceiros da Azug, tanto os atuais quanto os que já estiveram em toda essa jornada, e também a toda a diretoria desde o início da Azug, né? Agradecimento a todos e que venham mais 100 vezes 100 Azug News e mais 100 vezes 100 anos de Azug. Muito obrigada, Fontes. Obrigado, foi um prazer. Kelly. Sensacional. Fiquem bem. Nos vemos em breve, hein? Tem mais, né, Kelly? Isso aí. Até a próxima.